Viva uma experiência imortal, faça o tour na Arena do Grêmio. O Donos da Bola Rádio na Bandeirantes FM 94,9, como eu falei, no nosso canal do YouTube. Você deixa o seu like e mande a sua mensagem, porque ela é muito importante para a gente estabelecer essa interatividade com a nossa audiência. Na edição de hoje, estão aqui Ribeiro Neto, Luiz Henrique Benfica, Bruno Soares, em seguida chega Carlos Guimarães, a produção do Léo Boff, Luciano Pepão Vargas na mesa de áudio, Edinho Leandro na central técnica. É com este time que nós estamos iniciando o Donos da Bola Rádio agora. Repetindo a provocação que eu estou fazendo para quem está nos assistindo através do nosso canal do YouTube. Você sabe onde Renato Portaluppi estava há exatos 30 anos? Mas antes disso... Eu sei. Tu sabe, daqui a pouquinho tu vai falar. Mas antes disso, definam Renato Portaluppi, por gentileza. Eu vou deixar para o que torceu desesperadamente, está chorando até agora. Em uma palavra, pode ser? Pode ser. Gênio. Não é apenas empírico? Gênio. Não é apenas empírico? Ele é um gênio. É empírico. Gênio. Somente empírico? O Filipão é empírico. Um gênio é empírico, né? Sim, para ser gênio tem que ser empírico. Os empíricos são muito mais talentosos, porque eles não precisam de todo o aparato didático. Empírico faz pela experiência, pela intuição. O Roger é empírico? Não, o Roger é um didático. Tá no Z4. Meu Nossa, Deus. mas de onde é que foi buscar olha a construção que ele fez aqui, rapaz. Uma coisa interessante, tá? O torcedor gremista se apropriou da classificação. Não, o Renato é o nosso ídolo. É mesmo? É claro. Não é o Fluminense. É a classificação do Grêmio, então. O torcedor do Grêmio está torcendo como se fosse o Grêmio. Não é o Fluminense, é o Renato. Acho que parte da torcida do Grêmio, hein? Tem alguns louquinhos. Todo mundo... Tem uns louquinhos que são contra o Renato. Que vibra com o Renato. Sim, claro. Tudo bem. Mas é interessante porque nós conseguimos grenalizar onde não há nenhuma participação nossa. Não há. É impressionante isso aí. Não, é porque tem muito essa comparação do Roger com o Renato. Mas o Roger não está disputando o Mundial, cara. Sim, o Roger tá no Z4. Mas o Roger é o técnico do Fluminense. Sim, o Renato. E o que tem a ver o Grêmio com isso? O Renato é o maior ídolo do Grêmio, olha o que tem a ver o Grêmio. Eu sei, falou em Renato, falou em Grêmio, falou em Grêmio, falou em Renato. Então é isso. Falou em Renato, falou em Fluminense. Falou em Grêmio também, querido. É o maior ídolo do clube. E é o técnico do Fluminense. É a mesma coisa. Falou em Gabiru, falou em Inter. É a mesma coisa, cara. É o maior ídolo, é quem fez o gol do Mundial. Tá com muita febre. Ele tá com assim. muita febre. Mas assim, todo mundo tá torcendo. Identificado do Inter logo. Eu assim, todo torcedor gremista é óbvio que tá torcendo pelo Renato, tá? Mas é interessante tu entender como o torcedor do Grêmio se comporta, né? E, na verdade, para ele, torcer pro Renato é torcer pro Grêmio. Sim. Mas também aí eu vou puxar por um lado que tu conversava comigo hoje sobre um assunto semelhante, que é o seguinte: não seria uma forma de amenizar aquilo que você determinada vez chamou de melancolia, entendendo que o pertencimento do torcedor se dá pela figura do Renato? É óbvio. O torcedor do Grêmio hoje, ele só tem razões para comemorar. O time dele não tá no Z4, o rival está. O grande ídolo dele tá na semifinal do Mundial Interclubes e é como se fosse o Grêmio. Então é isso, é uma parte emocional, cara, que tá... E tem essa coisa do pertencimento. Para o torcedor, o Renato... Pergunta pro Bruno. O Renato pertence ao Grêmio. Então, onde ele estiver, se ele estiver em Marte, é o Grêmio. Então, é isso aí. Se o Renato tivesse é uma definição que o Bruno fez aqui agora. Ou seja, se fosse Al Hilal contra o Fluminense, o técnico do Al Hilal fosse o Renato, torceria pro Al Hilal. É óbvio. É isso. Cara, em 2008, eu torci pro Fluminense naquela Libertadores como se fosse o Grêmio, cara. 2008. Sério? Sim. Eu vibrava cada vez que o Fluminense passava de fase. Contra o Boca, contra o São Paulo, com aquele gol do Washington no último minuto de cabeça. Aos 10 anos de idade você tinha. Sim. Mas eu perdi a voz na Batalha dos Aflitos, eu não tinha voz, eu tinha 9 anos. Ele tá botando tudo pra fora agora, que ele segurou como isento o tempo todo. Em Agora 2005 tá tudo, não assim, tinha 9 anos, tinha 7 anos. Não, 2005 eu tinha 9, velho.
Mas quando é que tu nasceu, afinal de contas? Nasci em 96. Vou então, saber, tá. o Gabriel quer saber mais do que eu. Então tu não tinha 10 anos, em 2000 eu tinha 12. 12 anos já. O Ah, tu já era grande, Libertadores de Ribeiro 2007, Neto. que o Grêmio foi finalista com o Mano. Ribeiro Meu Deus, Neto. eu vivi intensamente. Ribeiro Neto, na sua manobra diversionista, Luiz Henrique Benfica e Carlos Guimarães, que provoquei ele. Perguntei para ele se o Renato é apenas empírico. E ele disse que o empírico com talento. Não, mas Com conhecimento. o empirismo tem a ver com talento. Tu nunca falou sobre isso aqui. Como tu que só não? usava a palavra empírico para o Eu Renato vou te dizer- como uma forma de criticar o Renato. Não, eu vou te reproduzir. Olha só, vê como. Era pejorativo. Não, eu vou relembrar a memória de você. Você tem memória curta, mas eu não tenho. Tá? O que eu disse sempre, e agora tu vai lembrar. Quando eu disser, tu vai lembrar. Vai, fala. Eu disse sempre o seguinte: olha, eu me identifico com o Renato É verdade. porque eu também sou empírico, só não tenho o talento dele. Foi o que eu sempre disse. Tem Tá sim. lembrado agora, Tem Guimarães? sim. Tá Tu lembrado, não tem o sim. talento Eu dele, não mas lembro disso. tu é talentoso, Ribeiro. Eu Ô, não Ribeiro, lembro disso. Tá Tu não, talentoso. tu não precisa de advogado, mas eu vou te defender. Primeiro, tu tem razão, tu falou isso mesmo, eu lembro. Agora, e outra, tu foi o único aqui que defendeu a permanência do Renato no Grêmio. Falei, é verdade. Defendeu a permanência do Bom, Renato, que enquanto Que todos, bom, cara. Que tu enquanto tá sendo todos eram Olha só, contra, esse é um bom inclusive debate. eu. Eu fui contra a Esse é permanência do esse Renato. é um bom debate, sabe por quê? E ô, acho Bruno? que o ciclo se encerrou, mas só outra coisa que eu queria lembrar. Agora eu vou pegar os Benficas. Opa. Os Benficas, eu escutei aqui nesse programa dizerem que o Renato era só técnico do Grêmio. Tá aí. Cara, tu vai me desculpar. Falaram. Eu nunca falei isso. Falaram. Se o Luiz Henrique falou, a questão é com o Luiz Henrique. Não, eu não. Não, Luiz Henrique, eu lembro Quem como se fosse falava muito hoje. era um rapaz chamado Cariel aqui. E a gente Não, mas debatia olha Não, só. o Benfiquinha falou também que era só mas técnico olha do só, Grêmio. olha só. Cara, tu tá sendo muito oportunista. Ah, Não, mas olha É só. espetáculo, agora né? tá... Agora ele tá esperando as coisas acontecer para botar tudo para Óbvio. fora. do Mas olha prejuízo só, dele. eu não Tu le... debateu com a gente, né? Se é que a gente disse isso, tu debateu Não, conosco naquele eu vou momento. ser- vou ser justo, Tu eu- disseste que não, que ele tinha que permanecer no Grêmio? Não, são coisas diferentes. São coisas diferentes. Veja bem. Assim, ó, o O contexto, Benfiquinha cara, eu tenho certeza que falou que o Renato era só técnico do Grêmio. Não. ai. Deixa eu pelo menos me defender Claro aqui. que sim. É possível que eu tenha falado, entendeu? Mas não tenha falado assim de maneira tão enfática, Ih, entendeu? Mas não tem problema nenhum. Se eu falei, Sim. falei. Até porque é preciso que se conte a história toda. E o Bruno Soares, justo como é, vai entender que eu falei essa semana que o Renato estava provando que não era só um Falou. técnico do Grêmio. falou mesmo. Porque Ah, mas até isso tu então... esqueceu. Até então... Lembrei só o que era Até- falou. Até então os fatos... Ele não gera discórdia. Até então os fatos comprovavam, Brigar com a família até então, não consegui. até então os fatos comprovavam que ele era um técnico É. cujo desempenho melhor se dava no Grêmio. Mas os últimos dias, né, tem confirmado o Renato como um grande técnico nessa. ele tá sendo Obrigado, uma coisa, Benfiquinha. ele tá sendo Benfiquinha é uma um coisa grande jornalista interessante, que tá? é. Não, mas eu não tenho problema nenhum. Sim. Eu não tenho, olha, gente, eu não tenho problema nenhum Claro que não. em defender o Renato. Eu tenho E ele tá se revelando tive nesse uma ótima Mundial. relação com ele. Até Ele tá se porque é nosso revelando nesse ídolo. Mundial, ô Bruno. Não chega a ser ídolo, sabe? É Não nosso chega a ser ídolo, ídolo. Benfiquinha. Fala. Um cara estrategista, é sério, tá? Ele tá se revelando um cara Ele estrategista, um disse cara na com entrevista propósito. coletiva ontem que ele revelando, sabe sempre foi, muito de tática. Eu só Não, queria mas vai ele falar tá pras se pessoas, mas que ele sabe colocando muito de tática. além daquilo Guimarães, que ele em determinado momento foi. olha só. Eu vou dar um exemplo, Me perdoa, é porque às vezes se fala assim no empírico, até de maneira pejorativa, sabe? Não é isso. O O Filipão empirismo, é empírico. o empirismo é uma corrente filosófica. É Claro isso que aí. sim. Tem ciência por trás Não, do e tu pega empirismo. grandes Não, e teóricos outra, empíricos. e É bom outra, que se eu diga acho isso. assim, o que é o empirismo? O empirismo é a arte de tu saber aproveitar toda a tua experiência, Exatamente. toda a tua história e assim Tu colocar trabalha- em prática. Tu trabalha em cima da experiência. Exatamente. O que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, a gente está aqui trabalhando, né? Alguns fizeram faculdade de jornalismo, outros não. Eu não tenho faculdade de jornalismo. É que da tua época E o Luiz não Henrique também tinha, era eu acho. complicado. Né? É. O que eu tenho, e o Luiz Henrique tem também, é registro de radialista e registro de jornalista por tempo de serviço. Pela experiência. Mas a do experiência, processo. e isso eu aí consegui é- lá por 1973, 74, uma coisa assim. Eu acho que essa é uma forma de empirismo, talvez. isso aí. De autodatismo, né? Eu acho que sim, o eu acho que empirismo, sim. que como o Luiz Henrique falou, é uma corrente filosófica defendida por vários teóricos, curiosamente, né? Pega uns caras assim, ó, David Hume é um cara que sempre defendeu
a corrente do empirismo. Eu acho que o Renato é um treinador empírico. Eu acho que naquele momento, no final da trajetória dele no Grêmio, o ciclo dele já havia se encerrado. Eu acho que o contexto deveria, assim, oxigenar um pouquinho as ideias, mas em nenhum momento isso significa que ele seja um treinador ruim. O Tele Santana, uma época, o ciclo dele na seleção já tinha acabado. Para mim, é o grande treinador brasileiro da história. Que é normal. Como eu acho que o ciclo do Guardiola no City já tá correto. Tem uma um grande treinador. Eu preciso chamar o Murica Matos em seguida. Eu só quero dizer o seguinte, tem uma coisa que o Renato ainda não fez, embora en passant, ele fez en passant. Sim. Tá? Mas assim, ó, ele está, vou dar uma de influencer agora. Entendeu? Daqueles likes, entendeu? Ah, tu vem com uma frase manchete. A manchete. Se eu fosse fazer um vídeo... A gente vai tratar em seguida. Eu falei assim, ó. Manchete. Sim. Renato está salvando a categoria. De técnicos? Renato técnicos está brasileiros. salvando os técnicos brasileiros. Olha só. Por que isso? Porque, querendo ou não, você pode brigar com isso, mas não briga com o fato. Tá. Ele está colocando um treinador brasileiro na semifinal do Mundial Interclubes. Isso. É o único treinador brasileiro da Vamos desenvolver Com mais o pior esse... time. Com o pior time e no momento onde os treinadores brasileiros estão ali, ó, no ralo. Ele está colocando isso com o chamado patinho feio entre os 4 brasileiros que estão no Exatamente. Mundial. Vamos desenvolver mais esse assunto. Antes eu quero dizer o seguinte, o Fabrício Minucci, da Rádio Membuí, diz que em Membuí está em rede com o Donos da Bola Rádio. É verdade. Neste momento, transmitindo para toda aquela região central do estado, o Donos da Bola Rádio. Grande abraço, Fabrício. Abraço ao pessoal de lá, Cloud Zap, com quem eu trabalhei, e companhia, os parceiros da Rádio e Membuí. Só para fechar esse primeiro capítulo. Esses dias eu falei aqui, o futebol é caprichoso. O futebol é irônico. Qual era o técnico que era para estar com o Fluminense lá no Mundial? Mano Menezes. Mano Menezes. Que acabou sendo demitido. E Renato estava Na praia. descansando, Jogando na praia, futebol. Como é que ele tava? desempregado. Mano foi demitido. Tava no Depois veio pro Grêmio e o Renato foi buscar. Posso fazer uma pergunta E quem rapidinho? foi o Renato. Faz a pergunta e a resposta vem em seguida. Se fosse o Mano Menezes treinando no Fluminense,